Fala, estudante! Ei, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, Geo Brasil, mi nombre, Rodrigo Rodrigues, e essas são as nossas redes sociais. Nessa aula, eu vou fazer uma análise profunda, junto com você, tá bom? A respeito da mudança da fecundidade brasileira. Chegarei para cá, print nesse quadro para ficar coisa linda, maravilhosa produção. Sobe o som, vai! 5 segundos! Lindo! Topperson! Olha só! Bem-vindo ao Geo Brasil, aproveita e já deixa o seu like! É isso mesmo, para o YouTube entender que esse vídeo é Topperson e ó, distribuir por aí, tá bom? Lindão, né, gente? Com muita tranquilidade perceba o seguinte, olha para cá. Antes de analisar a fecundidade no Brasil, que está desse lado aqui do quadro, você precisa entender o que aconteceu com o teu país de 1940 a 1970. Eu já quero te dar uma grande dica para você já anotar e não esquecer. O seguinte, ó, em 1970, nessa década, o Brasil de fato já foi registrado como um país urbano. Um país urbano é aquele no qual a maior parte da população vive em cidades. Sucesso total? Então ali, basicamente, nos anos 60 para os anos 70, o Brasil se torna um país urbano e isso vai ser registrado no censo de 1970. Até aí tranquilo? Em 60, no censo que ocorre a cada 10 anos, não é mesmo? No censo de 1960, o Brasil era rural. No censo de 1970, o Brasil era urbano. E você precisa entender que o processo de industrialização vai ser um dos grandes motores desse processo que você vai conhecer como êxodo rural. Até aí tranquilo, né? Então observa o cenário brasileiro. Em 1940, nós tínhamos aproximadamente 41,2 milhões de brasileiros, né, de habitantes vivendo aqui no nosso território. E com o passar do tempo, aliás, em 30 aninhos, nós tivemos um aumento muito exponencial desse número. Nós tivemos um aumento de aproximadamente 130%. É muita coisa realmente. Isso daqui já deixa muito claro para a gente que o processo de urbanização do nosso país foi muito acelerado. Além disso, você também precisa entender que esse processo de urbanização, além de acelerado, ele é concentrado em uma região que é a região sudeste. Além de ser concentrado em uma região que é a região sudeste, você vai perceber também uma concentração em dois espaços urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro. Até aí tranquilo, né? Só que você precisa entender que esse crescimento exponencial é derivado de alguns motivos importantes, como por um exemplo, à medida em que a população migrava para o espaço urbano, nós começamos a verificar a diminuição, ou seja, a queda da taxa de mortalidade. As pessoas passaram a viver mais e, logicamente, a morrer menos. Então, nós temos um declínio da taxa de mortalidade. Anote isso daí que é importante. E ao mesmo momento, aqui, ó, no passar dessas 3 décadas, nós também temos ainda assim uma taxa de natalidade bem elevada. Ela não acompanha a queda da mortalidade, ou seja, tivemos uma queda da mortalidade e uma manutenção da alta taxa de natalidade. Isso vai definir para a gente o conceito de crescimento vegetativo, lembra disso? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E, logicamente, quando a natalidade continua alta e a mortalidade cai bastante, nós temos aqui um buraco, um vão. Tá vendo aqui esse espaço? Esse espaço aqui? Esse espaço aqui vai ser basicamente o crescimento vegetativo, que foi gigante nesse momento aqui da história brasileira. Cabe lembrar também uma análise dessa taxa de natalidade. E aí a taxa de natalidade ela é completamente amarrada à taxa de fecundidade, que seria o número médio de filhos por mulheres. Se uma mulher engravida, o ciclo natural da vida é ela dar luz a essa criança. Então, à medida que a taxa de fecundidade aumenta, é uma tendência natural a taxa de natalidade também aumentar. Entendemos isso? Motivo principal, manutenção da taxa de natalidade e queda da taxa de mortalidade, fazendo assim com que nesse período o aumento da população brasileira a partir do crescimento vegetativo
fosse registrado em cerca de mais ou menos aí 30%, 130%. Cabe lembrar aqui também que nos anos 40 o Brasil era um país rural. E num país rural, o trabalho familiar ele vai sim englobar o filho. O filho no campo ele tem uma representatividade que significa o trabalho, a mão de obra familiar. Então era perfeitamente comum, era cultural ter muitos filhos, já que você vive em um Brasil que é considerado ainda um Brasil rural. Agora, à medida que a população migra do campo para a cidade, a natalidade ela ainda se mantém alta, mas com o passar do tempo, essa natalidade começa a entrar em queda. Se você olhar para o cenário de hoje, agora, nesse exato momento, quando eu estou gravando esse vídeo, a nossa taxa de fecundidade média fica em 1,73 filhos. Vamos arredondar ainda subindo esse número? Seria uma média de 2 filhos. Então, de repente, o meu pai, o seu pai, ainda os nossos avós, melhor dizendo, viveram em um Brasil rural. Eu não sei a sua idade, por isso que eu falei o seu pai, tá? A sua avó com certeza viveu num país rural. E no país rural era muito comum ter muitos filhos. Agora, num país urbano, isso muda e muda drasticamente. Assim como era cultural ter muitos filhos no campo e ele representava uma mão de obra, uma ajuda no campo, hoje ter filho na cidade é a representação da despesa. Tô brincando, despesa não, vai. Investimento. Investimento a longo prazo e não tem garantia de retorno. Brincadeira à parte, você precisa entender que a queda da natalidade e a queda da fecundidade está muito relacionada ao país urbano. Quanto mais urbano é um país, menor você vai verificar o número de filhos. E existem alguns motivos importantes e eu gostaria que agora você anotasse. O motivo principal aí pra gente vai ser o aumento do custo de vida. É muito caro ter filho na cidade. Ter mais 2, 3, 4, 5 bocas para alimentar em casa, de fato aí é um alto custo no orçamento da família. O segundo grande motivo para isso vai ser também com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 80, a entrada da mulher no mercado de trabalho. E isso muda todo o cenário. A mulher, a partir do momento que passa a se inserir cada vez mais no mercado de trabalho, ela vai ter menos tempo para ficar em casa cuidando do filho. E hoje em dia existe também o repensar na estrutura familiar, à medida em que a mulher ela também trabalha, ela também estuda, ela também empreende, enfim, a mulher faz o que ela quiser, porque ela é livre e dona de si. Show? Girl Power. Falei certinho? Girl Power. É isso, ó. Um beijo para vocês, suas maravilhosas, o mundo é de vocês. Voltando, até aí tranquilo, né? Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, outro motivo importante que eu já falei também é o aumento do custo de vida. E o terceiro grande motivo também vai ser o planejamento familiar. Esse planejamento familiar, ele vai começar a ser desenvolvido, não por todos, tá? Mas ele vai começar a ser desenvolvido a partir do momento que também a população passa a ter um maior grau de instrução. À medida que seu grau de instrução aumenta, é uma tendência você ter menos filhos, tá bom? Essa teoria, na verdade, vai ser a reformista, ela que vai informar pra gente que a taxa de natalidade ou o número de filhos acompanha o desenvolvimento social e econômico da população. Pergunta que eu faço aqui para você. A população é pobre porque tem muitos filhos? Ou a população tem muitos filhos porque é pobre? De novo, é pobre porque tem muitos filhos ou tem muitos filhos porque é pobre? Responde aqui deixando o seu comentário nessa análise polêmica. Um outro motivo, só para finalizar com chave de ouro, seria a melhor difusão, o melhor acesso aos métodos contraceptivos, tá? Cabe lembrar que o Brasil nunca teve uma política de controle de natalidade, se bem que entre os anos ali 60 e os anos 70, muitos estudiosos defendiam a política de controle de natalidade, tipo uma China da vida, tá? Isso não ocorreu no Brasil, mas à medida que o Brasil foi se tornando um país urbano, essa taxa de natalidade e a fecundidade, no caso, ela foi reduzindo. Faz sentido para você? Aliás, deixa o seu comentário aqui respondendo esse questionamento e aproveita já, né, para deixar o seu like maravilhoso, porque assim o YouTube ele entende que esse vídeo é topperson e vai distribuindo para cada vez mais pessoas, tá bom? Se você não é inscrito, aproveita também, já fecha esse combo maravilhoso. Esse é o João Brasil,
Aqui é foco no processo dia após dia. Estou muito orgulhoso de você que veio até o final do vídeo acompanhando todo esse conhecimento. Vou deixar uma playlist marota, top para você conferir os estudos demográficos aqui do GeoBrasil, porque aqui tem tudo, bebê. Ei, sai daqui não, fica aqui com a gente, tá bom? Fica aqui, firme e forte. Foco no processo. Confere aqui a descrição do vídeo para você entrar no nosso grupo gratuito no Telegram. Um beijo grande, um forte abraço, eu vou ficando por aqui e eu te vejo dentro da plataforma aqui do YouTube, GeoBrasil, ó. Beijo!